Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 17. Lucas 17, à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Nós iremos ler do versículo 11 ao versículo de número 19. O título da nossa mensagem nessa noite é Amando a Jesus mais do que suas obras. Então nós iremos refletir aqui nessa passagem. É uma narrativa bastante conhecida, onde Jesus aqui revela o seu poder curando a vida de alguns leprosos. E nós iremos então entender aqui a mensagem de Deus, ouvir o que Deus tem para nós nessa passagem. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nesse momento te pedimos o auxílio do Teu Espírito, para que possamos, Deus, não compreender só a letra aqui, mas o espírito da letra, aquilo que o Senhor deseja nos falar. Pai, seja com cada coração aqui nessa noite. Tu sabes das nossas necessidades. Antes que viéssemos aqui falar, Tu que sonda o coração, Tu já via cada necessidade de cada um de nós. E cremos que a Tua palavra, como sempre, Senhor, ela há de alimentar a nossa alma, o nosso espírito nessa noite. Seja conosco, assim eu te peço, já grato, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar nesse instante. Meus irmãos, amando a Jesus mais do que as suas obras. Jesus, ele tem que ser bem mais do que um fazedor de milagres, um fazedor de obras para nós. Jesus, ele não pode se resumir a alguém com quem nós nos relacionamos e pedimos a ele: Jesus, faz algo por mim, faz uma grande obra por mim, me cura, me sara, né? Abre uma porta de trabalho, ou coisa desse tipo. Jesus, ele precisa ser amado mais do que um fazedor de obras e milagre. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos clamar a Jesus e pedir a Ele que Ele faça aquilo que Ele soberanamente pode fazer, que é algo de sobrenatural, o milagre. Mas nós não podemos olhar para Ele apenas por essa ótica. Nós não podemos orar a Ele, nos relacionar com Ele e dizer: Jesus, eu quero que Tu faças isso que eu não posso fazer. Não é só assim, não só é isso que Jesus tem a nos dar. Eu creio que há 2 tipos de pessoas que se aproximam de Jesus e se aproximam necessitados. O primeiro grupo de pessoas, ou a primeira pessoa, é aquela que vai a Jesus em busca de seus problemas serem resolvidos. É o que nós temos visto aí em muitos lugares, pessoas que vão à igreja e elas estão ali apenas porque elas querem que Jesus faça na vida delas, na vida de suas famílias, o impossível. E isso não está errado, não é errado ir a Jesus em busca da cura, em busca do impossível. Mas a partir do momento que você olha para Jesus e vê em Jesus apenas como um operador de milagres, sua visão está equivocada. Você não está enxergando Jesus completamente. Você não está enxergando Jesus da forma como Deus quer que você enxergue. Então, há um grupo de pessoas ou um tipo de pessoa que vai a Jesus apenas dessa forma. E o que é interessante é que essas pessoas, quando vão a Jesus e recebem então aquilo que querem de Jesus, no outro dia, na outra semana, já não aparecem mais.
Não é assim? Vão à igreja e dizem, eu quero tanto uma porta de trabalho, Senhor, abre uma porta de trabalho. Aí Deus faz um milagre, abre a porta de trabalho e essa pessoa desaparece. Ela não vem mais. E ela continua dizendo, não, mas eu amo a Jesus, mas eu sirvo a Jesus, o negócio é que eu não quero me relacionar agora com o corpo dele, que é a igreja. Meus queridos irmãos, esse é um tipo de pessoa que vai a Jesus, mas também há aqueles que, além dos milagres que Jesus pode dar, vão a Jesus em busca de adorar a Jesus, em busca de servir a Jesus. Este grupo diz respeito àqueles que o Espírito Santo abre o entendimento, abre os olhos e eles olham em Jesus não só um operador de milagres, alguém que Deus enviou para realizar milagres, mas vê em Jesus a face de Deus, vê em Jesus a glória de Deus, a ponto de adorarem a Ele, a ponto de entregarem a sua vida a Jesus para servi-lo. Meus irmãos, nós precisamos amar Jesus mais do que as obras que Ele realiza por nós. Há momentos que Jesus não vai fazer nada, você vai orar e pedir e nada vai acontecer, você precisa continuar amando Ele mesmo assim. Talvez você esteja até com seu coração abatido, portanto pedir a Deus, que Cristo mude, que Cristo reverta tal situação, mas parece que o céu se fez de bronze, fechou. Parece que o céu não escuta as suas orações. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes Deus permite isso para provar se nós temos de fato amado a Ele mais do que as suas obras. E aí tudo se fecha. E Ele diz, a quem você ama mesmo? Você ama a mim ou você ama aquilo que eu posso dar a você? Meus irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós iremos aprender isso de uma forma muito interessante. Aqui o texto sagrado diz, observem na sua Bíblia, no versículo 11, que Jesus ia para Jerusalém. Jesus estava a caminho de Jerusalém e Jesus passou por um lugar fronteiriço entre Samaria e a Galileia. É importante notar aqui um detalhe que o texto não diz para nós, mas que culturalmente acontecia naquela região. A Galileia ficava situada ao norte, a Samaria ficava situada ao sul. Samaria era onde moravam os samaritanos. E na região da Galileia havia muitos judeus. Só que tem um detalhe, culturalmente os judeus não se dão com os samaritanos. Para os irmãos terem uma ideia, o mapa, se você olhar lá no mapa, está aqui a Galileia, aqui está a Samaria. Jesus passa exatamente entre essas duas regiões. E a coisa era tão terrível, a inimizade entre judeus e samaritanos, que os judeus preferiam transpor o Jordão, fazer toda uma volta para ir a Jerusalém, até que passar na terra dos samaritanos. Porque eles rejeitavam, eles não tinham comunhão com os samaritanos por uma série de questões históricas e culturais. Mas está lá o nosso Mestre Jesus andando exatamente na fronteira entre essas duas regiões. E diz o texto sagrado que Jesus entra numa aldeia. E quando ele entra naquela aldeia, o que é que ele vê? Ele vê um grupo de doentes, ele vê um grupo de leprosos, pessoas que viviam ali isoladas por conta da sua enfermidade. A lepra para um judeu era considerada algo impuro. E se um leproso por acaso tocasse em alguém, este alguém se tornava impuro. Diante de Deus, aqueles 10 leprosos que estavam ali dentro daquela aldeia eram pessoas rejeitadas por Deus diante da lei. Eles estavam ali, além de rejeitados, irmãos, caminhando a passos largos para a própria morte. Porque os leprosos, eles viviam isolados. Quando alguém passava perto de um leproso, ele tinha por obrigação gritar bem alto e dizer o seguinte: leproso! Para que a pessoa pudesse se distanciar um pouco mais e não estar próximo dele. Mas aí está lá Jesus, entrou naquela aldeia e Jesus vê 10 leprosos. E quando Jesus está passando ali, de uma forma providencial na vida daqueles leprosos, todos eles gritam em uma só voz. Veja o que eles dizem no versículo de número 13. Ficaram de longe, como era de costume, e gritaram: Jesus, mestre,
tem compaixão de nós. O que é que aqueles leprosos gritam para Jesus? Jesus, mestre. Preste bem atenção nessa palavra, mestre, porque ela vai nos ensinar uma lição muito profunda nessa noite. Todos eles, não foi só um, mas todos os 10 se voltaram para Jesus e disseram: Jesus, tu és mestre. Ao dizer que Jesus é mestre, o que é que eles estavam dizendo? Jesus, tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que tem palavras para nos ensinar. Tu és aquele que nos guia. Tu és aquele que nos dá esclarecimento e entendimento da vontade de Deus. Tu és nosso mestre. E eles pedem: tem compaixão de nós. Algo de sobrenatural aqueles leprosos viram. Que Jesus, de fato, é Deus compassivo. É Deus que não passa distante do necessitado, daquele que está em sofrimento, mas é o Deus que passa perto daquele que está sofrendo. Meus irmãos, aqueles que olham para Jesus e veem Jesus, eles podem contemplar, irmãos, uma face da misericórdia de Deus. Porque Jesus, ele passa próximo daqueles que estão necessitados. Ele não muda a direção, ele não corta caminho. Meus queridos irmãos, nós precisamos aqui observar que o número de quem quer apenas os milagres de Jesus em muitos momentos é maior. Dos 10, todos os 10 disseram: mestre, tem compaixão de nós aqui. Jesus, não passa sem observar a nossa causa. Diz alguma coisa, faz alguma coisa para que a gente seja curado. Todos eles queriam. E no momento de desespero, irmãos, por causa da doença, aqueles leprosos clamaram: mestre. A motivação de se dirigir a Jesus como mestre é simplesmente: Jesus, eu quero uma cura. Eu quero que tu limpe a nossa pele. Eu quero que tu tire de nós aqui essa enfermidade, né, tão horrenda. Tira de nós. Meus queridos irmãos, aqui a gente aprende uma coisa. Na dificuldade é difícil a gente descobrir quem de fato quer seguir a Jesus. Porque na dificuldade todo mundo sabe que pode encontrar em Jesus compaixão, que pode encontrar em Jesus uma ação sobrenatural, um milagre da parte dele. Não precisa ser crente, não precisa crer, precisa apenas ler um pouco e entender um pouco que Jesus é tudo isso, poderoso, cheio de compaixão. No momento de dificuldade, é difícil descobrir quem de fato quer seguir a Jesus. Porque no momento de dificuldade, não há uma pessoa que não queira que o sobrenatural e que o impossível aconteça na sua vida. Ao obedecer às palavras de Jesus, então, aqueles leprosos, eles experimentam a cura. E diz o versículo 14, que Jesus olha para eles, vê eles naquela situação e diz o seguinte, veja no versículo 14, ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Interessante. Vão, apresentem-se aos sacerdotes, porque os sacerdotes, eles dariam prova, eles testemunhariam que ali houve de fato uma ação de Deus, o milagre de Deus foi realizado na vida daqueles homens. Só que tem um detalhe, irmãos. Obedecer essas palavras de Jesus era algo extremamente arriscado para um leproso, porque o leproso ele andava isolado, e se ele fosse em direção aos sacerdotes, e fosse muito distante a chegada até os sacerdotes, ele poderia morrer, ele poderia perder a sua vida. Por quê? Porque ele andava isolado, ele não andava com uma pessoa ao seu lado, ele poderia na caminhada ali não ter ninguém por ele e simplesmente desfalecer e morrer ali mesmo. Jesus não diz àqueles leprosos que eles deveriam fé. A maneira de Jesus estimular a fé aqui foi uma só: obedeçam o que eu tenho e estou dizendo. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Obedeçam, porque se vocês obedecerem, vocês darão a prova da fé de vocês. E aí diz o texto que aconteceu que eles foram purificados. Olha que os 10 foram purificados. Todos obedeceram à voz de Jesus e foram, porque todos queriam uma obra da parte de Jesus. Todos queriam um milagre da parte de Jesus. Todos eles queriam isso e naquele momento, confiando nas palavras de Jesus, obedeceram e foram purificados. Até aí, nada demais. Até aí são 10 leprosos querendo cura
e obedecendo às palavras de Jesus e recebendo então a cura. Meus irmãos, mas aí a história muda a partir do versículo 15. Observe aí que diz assim: um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus. Meus irmãos, 9 deles queriam apenas de Jesus o quê? Os milagres. 9 deles queriam de Jesus apenas que Jesus manifestasse o poder de Deus e os livrasse daquela situação tão terrível, que livrasse daquela situação de lepra. Meus irmãos, apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para agradecer, e Lucas destaca aqui que este que voltou para agradecer era samaritano. Era samaritano. No versículo 16 ele diz então: e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Olha que coisa, ele volta e ele dá glória a Deus, ao mesmo instante ele se dobra, se prostra diante de Jesus, e ali num gesto físico ele está dizendo: Senhor, Tu és a revelação de Deus. O poder que operou em Tu e no Senhor é o poder que vem da parte de Deus. Aquele samaritano olha para Jesus e ele não vê em Jesus apenas alguém que pode operar milagres. Ele vê em Jesus a face de Deus, o próprio Deus. Ele glorifica a Deus ao olhar em Jesus e ver o que Jesus fez por ele. Meus irmãos, ele glorificou a Deus pelo que viu nas obras de Jesus e agradeceu em adoração. Jesus, ele é adorado por todos que o têm como Senhor. O que aconteceu na vida daquele samaritano foi simplesmente um milagre, que abriu os seus olhos e o seu entendimento para que ele pudesse enxergar de fato quem é Jesus. Porque às vezes Deus faz exatamente assim. Porque às vezes Deus, Ele nos permite estar numa situação de impossível para operar na nossa vida, para que de fato a gente enxergue quem Ele é. Quem Ele é. E enquanto os olhos estão tampados para isso, o que a gente vai buscar de Jesus, irmãos, é só algo de sobrenatural. É só um milagre. Meus queridos irmãos, quem Jesus é deve ser mais importante do que aquilo que Ele pode nos dar. Nós amamos a Jesus, não é olhando para a mão dele, nós olhamos para Jesus vendo na face de Cristo Jesus a revelação de Deus, a quem devemos adorar, a quem devemos servir, a quem devemos honrar. Meus irmãos, não é por aquilo que Ele nos dá. E você precisa entender isso nessa noite, para que você não desanime. Sabe por quê? Porque se você quiser que Jesus faça o sobrenatural e Jesus não fizer, e você então desanimar e desfalecer, é sinal de que você ainda não viu quem de fato é Jesus. É sinal de que você, como aqueles 9 leprosos, simplesmente queriam apenas alguma coisa de Jesus. Você que está nos ouvindo nessa noite, talvez você esteja indo para a igreja, participando da igreja, participando de reuniões, até convivendo com crentes, a fim de que Deus faça alguma coisa de sobrenatural na sua vida. E eu digo para você, Ele pode fazer, mas isso não é mais e nem deve ser mais importante do que quem Ele é para nós. Quem Ele é para nós. Meus irmãos, precisamos nos perguntar, a quem temos servido, né? Quem é Jesus para nós? Temos servido a Jesus por aquilo que Ele é, ou temos servido a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar? Meus queridos irmãos, os 9 que não voltaram provavelmente eram judeus, e isso explica muita coisa. Os samaritanos e os judeus não se davam bem, e ao que tudo indica aqui, esse samaritano estava juntamente com quem? Com os judeus. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Quando Lucas escreve esse evangelho, ele tem um desejo de mostrar aos judeus que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é aquele que viria, que traria, cumpriria as profecias dadas no Antigo Testamento. E para isso ele revela uma série de obras de Jesus.
Mas o que fica notório em vários textos, inclusive este, é que os judeus, ao verem o que Jesus realizava, eles nunca conseguiam ver em Jesus o que Deus queria que eles vissem, que era a face de Deus, que era o Emanuel, o Deus encarnado entre nós. Meus irmãos, aquele samaritano estava ali com os judeus. E quando Jesus disse, vá aos sacerdotes, quando eles, indo aos sacerdotes, diz provavelmente, quando eles saem em direção aos sacerdotes, o que é que acontece? A sua pele começa a voltar ao normal. A doença começa a ir embora. E enquanto aqueles judeus estão indo para os sacerdotes, o samaritano volta. E não diz que nenhum judeu voltou com ele. E sabe por quê? Porque para um judeu era inadmissível andar com o samaritano. Estar com um samaritano, voltar para Jesus ali de braços dados e dizendo, olha, a gente está aqui para te agradecer, seria um absurdo para a convivência social da época. O que é que a gente percebe aqui, irmãos? Que as lutas e as enfermidades põem por terra os nossos preconceitos. Enquanto aqueles leprosos estavam todos leprosos, eles se abraçavam, comiam juntos, estavam próximos uns dos outros. Mas no momento que a cura chegou, no momento em que a pele deles ficou limpa, o que foi que aconteceu? Cada um seguiu para o seu lado. A convivência ficou insuportável. Eu acho, irmãos, que muitas vezes Deus permite algumas tribulações na nossa família, no nosso casamento, na nossa igreja, para que a gente se una mais. Sabe por quê? Porque quando uma tribulação, ela se transforma numa tribulação comum, ela tem um poder de nos unir. Ela tem um poder de nos juntar mais, porque a gente agora já, mesmo pensando diferente, tendo condições diferentes, agora nós estamos unidos por uma só causa. Era o que estava acontecendo com aqueles leprosos. O que é que unia eles? O que é que gerava entre eles aquela união a ponto deles ficarem lá naquela aldeia unidos, todos juntinhos, sem pensar que um era samaritano, que o outro era judeu? A lepra. Entenda uma coisa, no agir soberano de Deus, muitas vezes Deus vai permitir uma lepra para você estar mais junto. Estar mais junto daquele que você acha que não dá para conviver com ele ou com ela. Às vezes até no casamento. Deus permite lá, entenda-se de forma figurada, uma lepra. Uma situação difícil. Uma situação que agora é comum para mim, minha esposa e meus filhos. Sabe para quê? Para que a gente se una. Meus irmãos, olhando por essa ótica, às vezes é bom que muitas vezes a igreja sofra algumas lutas, passe por algumas dificuldades, que torna a nossa vida agora uma vida só, em comum, onde nós colocamos em segundo plano as nossas diferenças, e isso acontece, sabe para quê? Para que a gente se una. Eu lembro quando nós estávamos aqui reformando essa igreja, e foi um dos momentos, irmãos, que Deus mais operou entre nós, em termos de unidade, de comunhão. Estávamos todos olhando essa lateral da igreja no chão, caída, e a gente pensando, e agora? Com que dinheiro a gente vai reformar isso, vai levantar isso? O problema não era só do pastor, dos oficiais dessa igreja, do patrimônio dessa igreja, era um problema em comum. E Deus fez um milagre. Porque eu olho para essas paredes e até hoje pergunto, meu Deus, de onde veio o dinheiro para a gente botar aí? Humanamente eu não sei lhe dizer, mas a gente fez o que a gente fez. Então Deus muitas vezes permite assim, irmãos, uma situação difícil que nos une, como fez com aqueles leprosos. Permitiu a lepra na vida deles e eles se uniram. Agora cuidado, porque a prova de Deus é quando tudo volta ao normal. Porque às vezes quando tudo volta ao normal, quando nossos problemas se tornam particulares e não mais um problema em comum, a gente se distancia, a gente começa a olhar o outro com diferença, o corpo começa a se fragmentar, se enfraquecer. Meus irmãos, Deus ali fez uma obra naqueles leprosos. 9 foram embora.
ficaram com a lei. Não viram em Jesus nada mais do que um operador de milagres. Alguém que fez o que tinha que fazer e pronto. O que importava era estar lá com os sacerdotes, ali ouvindo dos sacerdotes a lei. Mas o samaritano volta. E o samaritano, enxergando um pouco mais, se prostra diante de Jesus em adoração. E aqui está uma prova evidente de que Jesus aceita a adoração como sendo Deus. Ele adora Jesus. E ele reconhece a glória de Deus naquilo que Jesus estava fazendo. Meus irmãos, os 9 que não voltaram eram judeus. E diz o versículo 17, então, e 18. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser, aqui na minha tradução diz, este estrangeiro. Olha só. O que Lucas está enfatizando aqui para a gente é o seguinte: todos os de fora reconheceram em Jesus a face de Deus, mas os judeus não reconheceram. Só o estrangeiro é quem volta a Jesus e diz: Jesus, glória a Deus pelo que tu fizeste. Se prostra com o rosto em terra e adora Jesus. Meus irmãos, no versículo 18, então ele continua: não achou quem voltasse para dar glória a Deus. Os olhos deles estavam tampados. Como talvez você se sinta nessa noite? Quando você responde no seu coração quem é Jesus para você, talvez a definição que você dê seja a definição de um grande operador de milagres. Um homem que tinha muita sabedoria. Um homem que é capaz de fazer o sobrenatural. Não está errado. Mas você não enxergou ainda quem de fato é Jesus. Porque Jesus, irmãos, é a encarnação de Deus. Jesus é aquele que deve estar no trono do nosso coração. Jesus é o Senhor por quem nós devemos viver e prestar adoração a Ele. Ele é a razão do culto nessa noite aqui. Ele é a razão da nossa vida. Ele é aquele que nos garante a vida eterna e nos dá a vida eterna. É aquele que nos faz adentrar o trono da graça de Deus. Por meio dele nós oramos ao Pai e dizemos: Pai, tenhas misericórdia de nós. E o Pai se inclina em nossa direção por conta do nosso Senhor. Jesus é Deus. E nós não podemos amar a Jesus apenas por aquilo que Ele faz. Porque se a nossa visão estiver restrita assim, a gente vai desanimar rápido. E talvez o diabo esteja lhe tentando exatamente neste ponto. Porque você já tem orado e pedido: Senhor, toca, muda, opera, e Deus simplesmente não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Eu pregava sexta-feira num aniversário de um departamento de auxiliadoras que o tema era sobre oração. E Deus ministrando ali, nós tivemos um momento de reflexão naquela oração de Paulo. Quando Paulo pedia para que Deus tirasse o espinho na carne da sua vida. A gente não sabe bem o que era esse espinho na carne, mas era algo que atormentava Paulo, que ele chega a chamar que era um mensageiro de Satanás. E ele pede: Deus tira, Pai tira. Esse é o pedido de Paulo: Pai tira. E qual é a resposta que Paulo tem? Paulo escuta a voz de Deus. Deus responde o que Paulo pediu. Mas Deus não responde, Deus não dá a resposta como a gente muitas vezes imagina. Se Paulo pediu para tirar o espinho na carne, então o que tinha que acontecer era o quê? Que o espinho na carne saísse. Não é assim que a gente ora muitas vezes? A gente diz: Senhor, muda isso, cura, opera um milagre, reverta essa situação. Aí Deus responde. Só que a gente não consegue entender a resposta de Deus, porque a gente quer que Deus responda dentro do nosso padrão. Deus só responde se for tirando aquilo que eu pedi. Aí Paulo, Deus não tira. Deus não tira. Mas Deus responde de uma maneira a Paulo, dizendo o seguinte: olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entenda uma coisa: esse espinho vai permanecer para que você fique fraco, e quanto mais fraco de si, e quanto menos dependente de si, mais forte tu serás. Porque o meu poder é aperfeiçoado na sua
Fraqueza. Agora pare e pense, se Paulo fosse como nós, que muitas vezes estamos pedindo a Deus e queremos uma resposta de Deus exatamente como a gente quer, no nosso padrão e não no padrão de Deus, Paulo teria desanimado, porque o espinho na carne não foi tirado, porque o espinho permaneceu lá. Mas ele tinha uma sensibilidade para perceber que Deus estava respondendo, que Deus estava falando da vida dele. Deixa eu dizer uma coisa, se você vai até Jesus, para Jesus fazer algo por você, e só por isso, você vai desanimar. Porque no trabalhar de Deus, muitas vezes, a resposta que Ele vai dar às nossas orações é completamente diferente da maneira como planejamos a resposta que Ele deveria nos dar. Sabe aquela oração que muitas vezes a gente acha que a gente faz para Deus nos livrar de algumas coisas e Deus não nos livra, Deus aumenta ainda mais a situação? Sabe aquela oração que você diz bem assim: Senhor, eu preciso ser mais bondoso com quem me faz o mal. E você acha que Deus vai tirar da sua vida as pessoas que são maldosas, e Deus não tira da sua vida as pessoas maldosas, pelo contrário, Deus multiplica as pessoas maldosas ao seu lado. E sabe por que é que Deus faz isso? Para te treinar, para te amadurecer, para que você entenda o que Paulo quer dizer com tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a resposta da sua oração não é dentro do seu padrão, não é dentro da forma como você imaginava, porque você talvez diga assim: mas eu pedi para Deus me dar mais benevolência, mais bondade para com aqueles que agem contra mim. Então, Deus está te dando. Meus irmãos, nós precisamos ir até Deus, ir até Cristo, com fé, sabendo quem Ele é, e não apenas por aquilo que Ele pode nos dar, porque por aquilo que Ele pode nos dar somente, a gente vai desanimar. Deixa eu ser direto no seu coração, não deixe seu coração desanimar não, abra mais os seus olhos, faça com que a sua vinda aqui seja mais do que uma busca por um milagre grandioso que Deus tem para fazer. Faça da sua vinda ao culto solene, a um ajuntamento, uma oportunidade de se prostrar aos pés de Jesus. De dizer: Senhor, Tu és Deus encarnado, Tu és o Senhor da minha vida. Eu lembro que na minha adolescência tinha um irmão lá em Macaparana, brasiliano. Ele era o responsável sonoplasta da igreja. E ele cuidava da banda que eu tocava. E uma vez ele disse uma coisa que foi Deus na minha vida, aquilo ali. Ele disse o seguinte: olha, Léo, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele estava explicando lá aquela passagem lá de Mateus 6,33, quando Jesus diz aos discípulos: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele olhou para mim e disse bem assim: Léo, eu vou lhe dizer uma coisa, um segredo que você precisa levar para a sua vida. Ele é bem idoso. Toda vez que eu chego lá, cabelinho branco, bem branquinho ele, mas gente boa demais, irmãos. Um servo de Deus, homem de Deus. Ele disse o seguinte: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e o restante vem a reboque. Ele está dizendo o quê, meus irmãos? Ele está dizendo: busque a vida de Cristo em você, a justiça de Cristo em você, busque a vida de Deus em você. E não se preocupe com as outras coisas, porque as outras coisas seguirão a tua vida. Porque Deus vai fazer com que as coisas venham atrás de você. Você não vai correr atrás delas, elas que vão atrás de você. Quando a prioridade da sua vida, do seu negócio, é o reino de Deus. Não é assim? A gente não sabe por que está lá o povo procurando a nossa empresa para se matricular, para comprar o que a gente tem para vender. Por quê, irmãos? Por que vocês acham que a coisa é assim? Porque a prioridade é o reino de Deus. Porque a prioridade é a justiça de Deus. Meus queridos irmãos, quando nós entendemos isso, nós não caímos no erro daqueles 9 leprosos. Eles simplesmente viram Jesus limitados. E por verem um Jesus limitado, logo foram para os sacerdotes e abandonaram, nem sequer agradeceram, a ingratidão no coração daqueles judeus. Mas só um samaritano, desprezado,
alguém que os judeus não queriam nem papo, é que volta para reconhecer que ali estava Deus encarnado. O que é que acontece então na vida daquele samaritano? No versículo 19, no último versículo, diz assim: e lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Aqui está uma bênção dupla para aqueles que enxergam em Jesus mais do que um operador de milagres. Quem enxerga em Jesus e vê em Jesus a encarnação de Deus e o adora como Deus, tem uma bênção dupla. A bênção do milagre, do sobrenatural na vida dele, e a bênção espiritual, a bênção da salvação. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele samaritano foi curado, mas ele não sai ali só contente pela cura que recebeu. Ele recebeu algo mais profundo que nessa noite também você pode receber. Você que está nos ouvindo, você pode receber. Se você olhar em Jesus e pedir a Deus: Senhor, me faz ver em Jesus mais do que um operador de milagres. Às vezes a gente liga a TV e tem lá o show da fé. Diácono Alisson, estão lhe chamando. Você vê lá o show da fé. E o que é o show da fé? É um milagre no centro, né? As pessoas vão lá para contar o que é que Jesus fez por elas. Ah, Jesus me curou. Eu estava com uma dor nas costas e Jesus fez isso. Fez aquilo outro. O problema, meus irmãos, é que isso muitas vezes se torna o centro. E tem se tornado o centro de muitas igrejas. E Jesus tem sido posto de lado. E o que mais vale em Jesus é as mãos de Jesus. O que Jesus pode dar e não aquilo que Ele é. As obras são amadas e desejadas mais do que a pessoa de Jesus. Muitas vezes as pessoas querem a prosperidade material em detrimento do convívio com Cristo, do andar com Jesus, da intimidade com Jesus. Isso serve de alerta para nós, para que a gente não abandone Jesus pelas obras que Ele pode nos dar. Pastor, e quando Ele não dá? Agradeça a Deus. Faça como Jó. Perdeu tudo, não tinha nada, mas não perdeu a fé na bondade de Deus. Sabe por que Jó passou tudo aquilo ali, irmãos? Intimidade com Deus. Sabia quem era Deus. Jó era próspero pela mão de Deus. Jó também passou todo o aperreio, aquela lepra, ficou pobre, perdeu tudo. Os amigos acusaram também pelo quê? Pela mão de Deus. Porque o Deus soberano estava com a vida dele. E ele sabia a quem servia. E às vezes Deus faz isso, né? Porque o diabo é astuto em levantar essas teses contra nós. Ah, ele só está servindo ao Senhor porque tem saúde. Não é assim que o diabo muitas vezes diz? Ah, ela está servindo ao Senhor porque o negócio está prosperando. O diabo vive nos acusando assim diante de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele vê o nosso coração. Ele sabe da maneira sincera com quem temos convivido com Ele. O diabo acusou isso diante de Jó, diante de Deus. E o que é que acontece? Deus permite que Jó tivesse tudo tirado, para ficar só a essência da coisa. E a essência da coisa era: Tu és o meu Deus, Senhor. Os Teus planos não podem ser frustrados. Tudo o que Tu queres, tudo o que Tu decreta, vai acontecer. E ninguém, força humana, seja lá o que for, vai impedir que Tu realizes o que Tu tem para fazer. Vocês estão percebendo como é diferente a vida daquele que ama a Deus e ama a Cristo, mais do que as obras de que Deus e Cristo podem nos dar? Meus queridos irmãos, Jesus é poderoso para realizar grandes obras, e nós cremos piamente nisso. Eu lembro de alguns milagres que Deus já operou aqui. Lembro que recentemente uma irmã, em um dos nossos cultos de oração, disse: Pastor, ore por mim, que eu estou com uma dor aqui que eu não aguento. A irmã não podia nem chegar aqui. Eu lembro que naquela noite, aqui no culto de oração, nós orávamos, e a irmã estava acompanhando lá pela internet. E quando nós chegamos em casa, então, a irmã disse: O Senhor curou, eu não sinto mais nada.
O nosso Deus continua agindo, irmãos, é o mesmo Deus. Ele pode fazer grandes obras, e nós devemos segui-lo, por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos doar. É verdade, Ele é poderoso, Ele faz milagre, mas mais importante, a nossa alma se deleita, tem prazer em quem Jesus é, em ver em Jesus a face de Deus, e nos prostrar todos os dias diante dEle, e dizer: Senhor, eu não sou dono da minha vida, Tu és o meu Deus, eu não tenho outro Deus além de Ti, a minha vida é Tua, Senhor. Pergunto a você, por quais motivos você tem seguido Jesus? Deus está te dando a oportunidade de refletir um pouco aí no seu coração. Só você pode dizer os motivos. Só você sabe por que você está aqui, por que você tem ido para uma igreja, ou por que você tem até se aventurado a orar ao Senhor. Meus irmãos, quem segue a Jesus por aquilo que Ele é, irmãos, ama mais as obras do que Ele pode dar. Mais as obras do que Ele pode dar. Ele pode dar muita coisa, mas tudo que Ele pode dar é secundário ao principal, que é quem Ele é. Aquele samaritano reconheceu isso, e aquele samaritano, ele nos ensina o que precisamos fazer, o que devemos fazer. Meus irmãos, que nós amemos Jesus acima das obras dEle, das obras que Ele pode nos dar. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que nós saiamos daqui desejosos de amar cada vez mais Jesus. Então nós vamos orar nesse momento. Eu convido a igreja a ficar de pé. E vamos pedir essa graça, porque esse despertamento só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Então nós vamos pedir ao Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Peça a graça do amor por Cristo. Meu Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. E nós reconhecemos, Senhor, que o nosso coração muitas vezes está mais interessado naquilo que o Senhor pode nos dar. Às vezes, Deus, a enfermidade chega à nossa vida, nos preocupa, nos deixa, Deus, ansiosos, tira o nosso sono. E a única coisa que nós queremos é que o Senhor mude, que o Senhor nos sare, que o Senhor nos livre. Pai, nós queremos e pedimos a Ti isso, Senhor, porque é o que queremos, Senhor. Mas nós reconhecemos nessa noite que isso que o Senhor pode nos dar ou não, porque Tu és soberano, não é melhor do que a Tua presença, Senhor. Não é melhor do que estar ao Teu lado. Não é melhor do que ter a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é melhor, Senhor, do que saber que o Senhor toma todas as nossas preocupações e o Senhor quer apenas que lancemos nas Tuas mãos. Meu Pai, eu Te peço, tenhas misericórdia da Tua igreja, que diante daquilo que nós ouvimos nessa noite, Senhor, nos livre, Senhor, daqueles que vão a Jesus, que clamam Mestre, que pedem compaixão a Jesus, mas que no fundo, Senhor, não querem adorar e servir ao Senhor. Meu Deus, nos livra desse engano, nos livra desse engodo. Pai, que o Senhor esteja exaltado sobre todas as coisas e sentado no trono do nosso coração, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei. E nós reconhecemos isso nessa noite e Te pedimos, tenhas misericórdia de nós, Senhor. Tenhas misericórdia. Também eu Te peço, Deus, por aqueles que ainda são fracos, aqueles que ainda, Senhor, acham que seguir a Ti é estar num contato sobrenatural o tempo todo. Meu Deus, que o Senhor dê graça a estes, para que os Teus servos, Deus, possam abrir os olhos e enxergar algo mais do que uma relação sobrenatural, mas um Jesus presente, um Jesus que está conosco, um Jesus que recebe a nossa adoração. Meu Deus, eu Te peço assim, que no decorrer dessa semana, nas atividades que viermos fazer, o Senhor esteja provando o nosso coração e colocando diante de nós aquilo que nós ouvimos nessa noite, para que Te adoremos acima de qualquer coisa. Eu Te peço assim, abençoa a nossa semana, dá-nos uma semana de bênçãos, dá-nos uma semana de sabedoria e de iluminação. Eu Te peço assim e Te agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se assenta por um instante.